aqui a oportunidade de, mais uma vez, estar, no caso agora, o 14º Congresso Internacional de Direito Tributário, aqui em Pernambuco, realizado pelo IPET, pelo Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, no caso, em homenagem aos 100 anos, não é, do professor Lorival Villanova, que foi meu professor no mestrado na Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. E é uma coincidência estar aqui exatamente nos 100 anos do professor Lorival, não é? Eu não sabia que havia essa homenagem a um professor, e eu acho que foi uma homenagem extremamente pertinente, inclusive para o direito tributário, porque muitas vezes se imagina que o direito tributário é algo ascético, distante, chato, monótono. Inclusive, coordenando grupo de pesquisa, eu vi que a linha do primeiro conferencista, palestrante, tinha muito a ver com o professor Valci Gacem, lá da UNB, não é? E eu noto isso, há uma certa dificuldade. As pessoas, muitas vezes, na universidade, elas não gostam de direito tributário. Talvez pelo fato de o direito tributário no Brasil esquecer um pouco do direito financeiro. Sim, porque no Brasil, já de há muito, há uma tendência de nós pensarmos que há algo que está sendo retirado da sociedade e não há um retorno daquilo que foi retirado da sociedade para a própria sociedade. Eu acho que o esquecimento do direito financeiro provoca um pouco essa situação desagradável, não é? E eu peço que se reflita sobre isso. Se o aluno não cria na graduação um vínculo com o direito financeiro, com o direito tributário, fica difícil na pós-graduação ele criar esse vínculo com o direito financeiro e tributário. Então, quando se fala em educação fiscal, eu já peço para que reflitam sobre isso. Nós precisamos, nas graduações, estudar direito financeiro de maneira mais aprofundada. Acho que isso não há em quase todo o Brasil. Nós precisamos criar esse liame entre a receita e a despesa. De onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Leitura do orçamento. Vejo muito pouco isto. Estamos agora com a discussão sobre o orçamento. Talvez nesse momento, não é? A mídia, talvez até a própria universidade, discuta o assunto. Episódico. Muito pouco. Acho que pouquíssimos... Olha, nós estamos em um congresso de direito tributário. Acho que pouquíssimas pessoas têm o hábito de ler o orçamento. E mais, o hábito de ler a execução orçamentária. Bom, já que eu falei no professor Lorival, falei um pouco de filosofia, eu queria, e foi dito aqui algo sobre Niklas Luhmann, que o sistema pode ser autopoético, alopoético. Normalmente o sistema é autopoético. Ele se defende. Então, qualquer sistema, não é só o sistema biológico, não é só o meu organismo ou o teu. Qualquer sistema tem uma tendência de se defender. Como o sistema irá se defender, vai ser objeto de uma parte dessa minha exposição. Mas calcado nesse aspecto, o sistema em geral, inclusive o sistema jurídico, tem uma tendência de se autodefender. Existem comportamentos imitativos. Então, se algo foi assim no passado, que seja a legislação tributária, que seja a legislação penal tributária, há uma fortíssima tendência de continuar sendo assim no futuro. E isso não é só em direito tributário, em direito penal tributário. Isso é uma regra geral, uma regra humana. Nós temos a tendência de realizar comportamentos imitativos. Falamos português aqui. Perceba, por que é que nós estamos falando português? Porque nossos pais ensinaram. É tão automático. O comportamento imitativo é algo tão automático que nós fazemos isso sem nem perceber. Então, ora, se no Brasil, se vocês concordam, também porque eu vim para aqui dentro do que você falou há pouco, não é? Eu não pretendo convencer ninguém. Até porque, com a idade que eu já cheguei, eu sei que, por mais que eu fale, se você já tem um convencimento em contrário, eu não vou convencer. Então, no máximo, eu vou colocar algumas perspectivas que vocês podem ou não concordar. E vou utilizar a lei, porque o meu objeto de trabalho é também a lei.
Só por isso. Portanto, não há pretensão nenhuma de convencer ninguém. Mas eu coloco como ponderação aqui a ideia de que é fácil tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Queria que pensassem um pouco sobre isso. É fácil tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Então vejamos, dentro do meu assunto, lavagem de bens. Eu dou um exemplo nesse sentido. No Brasil, a Lei 9034, de 3 de maio de 95, ela já tratava da figura da organização criminosa. Olha bem, eu estou falando de uma lei de maio de 95. E os tribunais resistiram de maneira hercúlea a aplicar a lei de organização criminosa, essa 94 de maio de 95, argumentando que faltava um conceito sobre o que era organização criminosa. Isso foi muito comum, demorou muito tempo. Então, havia uma lei sobre organização criminosa, o Brasil, só lembrando para vocês, havia firmado o Tratado Internacional sobre o assunto. Palermo, Convenção de Palermo. Havia decreto, o que é o processo legislativo de entronização de um tratado internacional? É esse, havia decreto legislativo. Havia decreto e continuava a ideia de que não era possível aplicar a lei de organização criminosa. Aplicava-se, e o Ministério Público, quando fazia suas denúncias, o crime de bando ou quadrilha. Mas o crime de bando ou quadrilha é um crime do século XX. É um crime antigo para ladrão de banco. Nós não estamos mais na realidade do século XX. Então, recentemente, perceba a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, definiu o que era organização criminosa. Olha bem, mas sempre tendo a seguinte ideia: quando nós aplicávamos, há pouco tempo, o crime de bando ou quadrilha, nós estávamos utilizando um tipo inadequado para a criminalidade financeira de alta monta. Então, se diz aqui que a organização criminosa implica, essa lei, de agosto de 2013, 12.850, diz que a organização criminosa implica na associação de 4 ou mais pessoas. Deve haver a divisão de tarefas e deve ter um objetivo. Objetivo óbvio de obter uma vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. O termo infração penal é um termo mais largo, mas não é qualquer infração penal. Penas máximas para essas infrações penais sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Só tem um problema. Se, por exemplo, você trouxer o crime tributário como um crime antecedente para a lavagem de bens, porque, em princípio, lavagem de bens não é outra coisa, isso não é só no Brasil, senão dar ao dinheiro ilegal aparência de legalidade. Nós vivemos em uma sociedade de aparências, de tal maneira que é natural que se imagine que a lavagem não seja tão incomum assim. Da aparência de legalidade ao dinheiro ilegal. Note que, para romper esta aparência, o juiz, formado em uma faculdade que muitas vezes tão ligada a ficar apenas com as leis, voltamos ao professor Lorival, ele tem uma enorme dificuldade de lidar com questões contábeis, por exemplo. Como é que, em um processo, você irá quebrar a aparência de legalidade apenas porque decorou uma lei? E eu não estou aqui querendo dizer que você não deve ler a lei. Legere, a lei foi feita para ser lida. Mas não basta ler a lei. Nós vamos precisar de contadores. Olha, hoje em dia o WhatsApp, as discussões dos juízes ocorrem o tempo todo. E como é que se vai conseguir um contador competente para
desabar, destruir estas operações feitas por organizações criminosas que possuem altíssimos recursos. Muito difícil. Por quê? O trabalho do perito não costuma ser valorizado. Olha bem, prática e teoria completam-se. Engels, por exemplo, já dizia isso há muito tempo. Você só conhece um assunto, professor Souto Borges, quando você tem teoria e prática. Teoria e prática não se separam. Elas não devem se separar, salvo se você não tiver conhecimento para. Elas integram-se. Então, valorizar o trabalho de perito. E nós valorizamos o trabalho de perito? Nós não costumamos valorizar o trabalho de perito. Vocês têm ideia de quanto é que recebe um perito em razão de um laudo na Justiça Federal? Se é a denúncia do Ministério Público, os recursos para isso, de onde vem, tenho ideia de como é que esses recursos, mas é importante ter. Agora se discute na Lei Orgânica da Justiça Federal a questão de um fundo de custas e por aí vai. O fato, no entanto, é que nós precisamos ter uma ideia, já na universidade, para criar uma cultura sobre de onde vem o dinheiro para pagar o perito. Porque se o perito for qualquer um, ele não conseguirá fazer o seu trabalho a contento. Existem algumas sugestões, por exemplo, honorários mais compatíveis com o trabalho realizado e com o valor da causa. Será que a sociedade quer pagar honorários mais compatíveis para que existam esses peritos e desmontem essa aparência de legalidade? Eu tenho dúvidas. Trabalhando há tanto tempo na Justiça Federal, tendo sido procurador do Estado, procurador do município, procurador federal, por onde eu passei, as dúvidas ficaram mantidas. Eu não sei se a sociedade quer pagar honorários maiores para os peritos. E mais, você pode dizer, mas e os aposentados? Sim, porque hoje em dia, falou-se no Comped, não é? Hoje em dia há uma pressão muito grande para que os professores publiquem. E publiquem cada vez mais. Em revistas A1, A2, B1. Eu creio que quem trabalha no meio universitário sabe disso. Pois bem, e é natural que uma pessoa, quando acabou de realizar o doutorado, ela tenha muitos temas para publicar. Mas e aquela pessoa já mais velha, que tem muita experiência e que não deve ser descartada, penso eu? Os peritos mais velhos, aposentados, será que nós não poderíamos prestigiar a experiência dessas pessoas? É uma sugestão, para que se reflita se nós temos tantas dificuldades com os peritos para derrubar as aparências de ilegalidades, nós não poderíamos aproveitar as pessoas mais velhas, mais aposentadas, que, ao meu ver, costumam, infelizmente, ser descartadas. Essa é a minha percepção. Mas, se nós pegarmos um perito mais velho, vem um outro problema. Hoje em dia, tudo é informática. Sim, eu quero, inclusive, dizer que isso que eu estou falando, vocês podem encontrar nesse meu livro. Ele veio vender o livro. Não é isso. Não é isso. Vocês podem encontrar nesse livro, e esse livro, ele tem download gratuito. Então, quem quiser acompanhar isso mais detidamente, esse livro faz parte da série de monografias do Centro de Estudo Judiciário, do Conselho da Justiça Federal. Tá bem? Eu fiz o lançamento de um livro na época da presidência do ministro César Shaw Rocha, porque ele estava realizando o PJE, tentando estimular o PJE, e lançou esse primeiro livro eletrônico da história do STJ. E logo em seguida, aí foi lançado esse livro, que foi quando se retomou a série de monografias do Centro de Estudo Judiciário. É o número 11. Ela havia sido paralisada, e aí, com o ministro Ari Pagenta, ela foi retomada. Tá bem? Então, isso que eu estou falando, quem quiser procurar, está aqui no livro. Mas hoje em dia, quando a gente fala em livro de papel, a gente também não pode esquecer que existe o livro web, o livro informatizado, aquele que não está em papel. E esse livro também não está em papel. Mas por que eu falo isso? Porque aquele contador mais velho, que é a minha primeira sugestão, ele precisa se atualizar no que diz respeito a conhecimentos de informática. Porque se não souber informática, vai ter enorme dificuldade de lidar com este assunto. Então, até aqui eu propus para vocês, em relação à lavagem de bens, para tentar apurar a lavagem de bens. Um conhecimento multi-institucional e multidisciplinar. Não basta direito.
É necessário, por exemplo, informática, contabilidade. Mas é necessário também que as universidades tratem deste assunto. E eu vejo muito pouco lavagem de bens, a universidade tratando deste assunto. Mas vamos admitir que tudo isto conflua numa equação favorável e as coisas caminhem. Acho que ainda teremos grandes dificuldades. Por exemplo, no Brasil se fala muito em brechas da lei. Meu tempo já está praticamente, sabe? Eu sou míope. Ali é 10 minutos, tá certo. Então, não, eu tenho hipermetrofia. Então as pessoas, eu peço inclusive desculpas, porque eu não uso óculos, porque de perto eu vejo bem. Mas de longe eu não vejo. Então as pessoas podem passar por mim de longe e dizer, ele não falou, porque ele não quis falar. É porque eu não vi. Tá bom? Então tem esse aspecto. Eu fico muito protegido assim, que olho para você, eu estou vendo, mas... Então o que é que acontece? No Brasil se fala muito em brechas da lei. Então a gente sempre culpa a lei. A lei como sendo, digamos assim, é o inimigo público número 1 do Brasil. O inimigo preferencial do Brasil. Está faltando uma lei. Mas logo em um país como o Brasil, que tem tantas leis, as medidas provisórias provocaram uma inflação normativa. Então note, o problema não é de falta de lei. O problema é que, infelizmente, tem muitas leis em determinados setores e há uma ausência, uma anomia em outros setores. E isso não ocorre por acaso. Não se imagine que ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara de Vereadores, ou mesmo o Congresso Nacional, não legisla por simplesmente não querer trabalhar. Não é isso. Existe uma escolha seletiva, existe um trato seletivo sobre o que se legisla ou sobre o que não se legisla. Existem coisas que são muito difíceis, seriam objeto de legislação. Lembra daquela ideia? É fácil ser forte com fraco, e fraco com forte. E aí, eu sugiro que nós pensemos em uma outra questão. Eu vou tentar dizer isso com o máximo cuidado, com a máxima cautela, porque é realmente isso que eu acredito o tema mereça. Note bem, nós falamos agora em um novo Código de Processo Civil. Há críticas, e não são poucas. Mas talvez o problema processual no Brasil não seja um novo Código de Processo Civil. Ou seja, ao invés de existirem brechas da lei, talvez existam mais brechas do sistema prático de aplicação das normas. Como assim? Perceba. É necessário que nós estudemos, como se faz na Europa, falou aqui em Portugal. Isso é muito comum. Eu estava no Tribunal Constitucional Português, quando viram o meu interesse de pesquisa, aí me entregaram um livro mostrando exatamente de onde vinha cada, no caso, ministro aqui no Brasil, cada conselheiro do Tribunal Constitucional. Quais as forças, quais os critérios de recrutamento dos ministros, dos desembargadores, dos procuradores gerais e regionais, e não só das chefias das advocacias. Por quê? Se você imagina que muda a lei e não muda o sujeito processual, o critério que é utilizado no sujeito processual, é mais ou menos aquela pessoa que vai a um médico, que vai a um hospital, tem um equipamento novo, mas quem vai utilizar o equipamento novo é um médico antigo. Então, se a gente quer avançar no âmbito processual, é necessário cogitarmos os critérios de recrutamento das autoridades, do Ministério Público, das procuradorias, dos tribunais. Mas não é só. Não é só. Como assim? Por exemplo, em lavagem de bens. Você especializa varas em lavagem de bens, na primeira instância. Ora, se você especializar as varas, a primeira instância, em crimes de lavagem de bens, organização criminosa, e não especializar as instâncias superiores, eu coloco para vocês um impasse. Se há necessidade de especializar as instâncias superiores, os juízes de piso, a qual, ou o nome que queiram dar, há também a necessidade de especializar as instâncias superiores. Porque no Brasil, muitas vezes, ocorre algo que é de absoluto conhecimento público. Uma pessoa, ela, digamos, passa a vida inteira sendo juiz no campo do direito privado. Vem do Estado, por exemplo. Aí, de repente, há uma vaga
quando eu digo juiz, desembargador, uma turma de direito privado. Aí, de repente, é uma vaga no STJ. Os elementos políticos confluem para a escolha dessa pessoa. Aí ela vai sair de uma turma de direito privado e vai para uma turma de direito penal no STJ. Perceba-se. É como se, de repente, você pegasse um dermatologista, está com um problema de coração, e pega o dermatologista para fazer a cirurgia cardíaca. Então, note. Aí se diz, mas, Hélio, é assim, deve ser assim, sempre foi assim, só tenho 5 minutos. É o que eu disse, comportamentos imitativos. Na Alemanha não é assim. Por exemplo. Por exemplo. Então, será que o Brasil precisa continuar refém de um passado? É o natural. Como eu disse aqui no início, eu creio que há uma forte tendência para nós continuarmos reféns do passado. Bom, mas dentro dessa linha, e claro que com os 5 minutos eu não poderei ir muito além, eu queria utilizar esses 4 minutos para o seguinte. Fala-se muito hoje, dentro desse tema, organização criminosa, lavagem de bens, fala-se muito hoje em delação premiada. Fala-se em acordo de leniência e compliance. Bom, delação premiada, coloco logo isso para vocês. Embora não seja algo tão recente, tem circunstâncias de aplicação recentes por causa daquela lei de organização criminosa de 2013, que eu falei há pouco. Mas estigmatiza, porque diz, olha, o brasileiro tem vocação para dedo duro, e o brasileiro ele costuma ser muito sanguíneo. Então, quando se fala em delação premiada, se diz, olha, isso tem a ver com dedo duro, estigmatiza o nome. Joaquim Silvério dos Reis, Calabar, Tomás Bucheta, e por aí vai. E aí se coloca para a sociedade se há um direito penal da sociedade. Se a sociedade considera isso uma colaboração, ou se a sociedade considera isso o estereótipo do dedo duro. Eu coloco essas questões todas para serem discutidas em Facebook, eu tenho um canal web, quem quiser assistir, eu convido os professores, né? Estou convidando o professor Ivo Dantas, aí eu faço entrevistas com os professores para tentar motivar os alunos da universidade, porque não é fácil, não é? Então, o que eu coloco é isso. E aí? É dedo duro, mas fora do Brasil não tem? Esse é um ponto que eu queria que vocês refletissem. Mas, e se o Ministério Público ou o delegado quer fazer esse acordo e o juiz não participa, porque não tem a intervenção do juiz? Como é que fica? Ele vai fazer um acordo sobre a redução da pena ou mesmo sobre o perdão judicial sem a participação, sem a intervenção do juiz. E claro que em crimes, como vocês viram pela pena, de largo potencial ofensivo. Será que esse acordo tem realmente de se manter? Não houve a participação do juiz, mas no membro do Ministério Público, do delegado. E mais, em que momento o contraditório deve ter o seu espaço? Sim, porque se há uma delação premiada, aquilo é pego apenas como início de prova. A gente vai ter de confirmar. Ah, você mentiu. Se ele mentiu, obviamente as consequências são outras. Mas se a partir daquilo que foi dito, você consegue outros elementos de prova, então, que ratificam o que foi dito, isso fica mais estabilizado. Mas, sim, e o contraditório? A ampla defesa, devido ao processo legal, como é que fica? O acusado deve ter acesso a quem ele denunciou e o que disse aquele que ele denunciou a partir de quando? Outra questão que eu também coloco para vocês. E se eventualmente o delator for uma testemunha, assim, porque as pessoas estão presas e vão escrevendo recados, vão falando, e de repente tem alguém no presídio que escuta, lê o recado que foi escrito. E aí? Delação por testemunha. Sim, mas se a testemunha já foi condenada por um outro crime, transitada em julgado, outro crime, enfim. Será que essa delação premiada, estou sendo claro? Feita pela testemunha que não participou daquele crime de lavagem de bens, organização criminosa, ela também deve e pode provocar a redução. Tempo encerrado. Define. Veja bem, será que ela também deve provocar a redução da pena? E se for um menor? O menor se diz que não cumpre pena, mas medidas socioeducativas. Se é para educar,
acho difícil falar em ressocialização no Brasil. Porque o mais pobre que está preso, ele nunca foi socializado. Então, ressocializar o que não houve fica difícil. Por outro lado, se nós começarmos a ter um hábito de prendermos o pobre quando for o caso e também o rico quando for o caso, teremos uma dificuldade, porque essas pessoas costumam ser extremamente socializados. Socializados em todos os sentidos. Então, vai ressocializar alguém que já está socializado, mas o menor. O menor se vai reduzir a medida socioeducativa, porque ele participou de uma delação. Não note, gente, eu sei que vocês podem, e o tempo acabou, dizer, mas Hélio, você está falando aqui de crimes intelectuais, de crimes de potencial financeiro, não tem sangue no meio disso tudo. Vocês que pensam. O Brasil tem um PIB que gira em torno de 6 trilhões de reais, 2,5 trilhões de dólares. Diante de tanto dinheiro, sim, porque o Brasil não é um país qualquer. Por mais que, eventualmente, o europeu, o norte-americano, possa pensar, nem sabe onde fica o Brasil, alguns, outros não, outros sabem, mas muitos não sabem. Não imagine que o Brasil é um país com uma economia tão pequena assim. Ao contrário. E aí, quando nós estamos envolvendo dinheiro, acredite que o sangue está muito perto. Se de repente você utiliza como laranja aquela empregada doméstica e ela diz, olha, está na minha conta aqui 100 milhões. Exemplo. Sim, porque a gente está falando na órbita dos bilhões, perceba. Quando a gente fala em 30,5 bilhões de desencontro, receita, despesa no orçamento, isso é 0,5% do PIB brasileiro. Aí o namorado da menina vai chegar e dizer, você está linda, vamos viajar. E viaja com ela. Você acha que a pessoa que colocou um volume tão alto de dinheiro na conta dela vai deixar ela passar a lua de mel na Europa? Então não imagine que quando nós falamos em crimes intelectuais, financeiros, nós estamos tão distantes de crime de sangue. Bom, gente, só agora sim para colmatar, quem teve interesse, quem gostou, enfim, quem tiver vontade de acompanhar o trabalho, nós também temos um grupo de estudos aqui desde 2004, vinculado à CNPq. Então, o que eu faço para tentar divulgar as atividades do grupo de estudos, né? Faço o seguinte, nós temos uma conta de Facebook, nós temos 2 canais YouTube e também grande parte dos livros que já foram publicados são de acesso facílimo. Se não pelo Google, bota meu nome, Hélio Silvio Orem Campos. Você pode entrar também, é uma outra alternativa, no site do Superior Tribunal de Justiça. Aí entra lá em BDJU, que é a revista eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Bota meu nome, bota doutrina. E aí vocês vão ver vários livros que foram publicados e que estão por acesso gratuito na BDJU. Eu queria, mais uma vez, agradecer, né, ter a possibilidade de contar parte de um trabalho coletivo do Grupo de Estudos Política e Tributação. Muito obrigado. Então, para encerrar essa mesa com essa exposição brilhante do professor Hélio, o professor Lorival Villanova não podia ter uma homenagem mais especial, mostrando realmente que conhecimento teórico e a vivência prática são fundamentais para qualquer pessoa que se diz conhecedora e interessada em qualquer assunto. Então, dando andamento aí às homenagens,
A gente tem o coquetel de lançamento de obras, dentre elas da nossa coordenadora Mary Elbe e do próprio professor Lorival Villanova. Eu agradeço a presença de todos, a participação e a exposição aqui dos 3 palestrantes, e aproveito para passar a cada um deles o certificado de participação no evento. Muito obrigada e boa noite.